adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo louvando e bendizendo o nome do Senhor. Essa passagem é uma passagem bem conhecida. Lucas 24 vai falar as primeiras aparições de Jesus, logo depois que Maria Madalena e os anjos, os outros discípulos vê e avisam que Jesus não estava mais ali. Às vezes estamos querendo adorar um Jesus que está lá no túmulo, morto, e Ele mesmo vem falar essa palavra nessa manhã: paz seja convosco, porque quem tem Jesus tem a paz, tem a alegria. Não é que ele não vai ter luta, não é que ele não vai ter dia de lágrimas, porque em Eclesiastes 3 também diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de se alegrar. E às vezes nós queremos pular essa etapa do tempo, achando que porque estamos com Jesus não podemos passar por tempestade, por ventanias, por vale, por deserto. Mas Jesus deixou isso tudo para nós, ensinado como Ele veio aqui na terra. Ele cumpriu todos os propósitos, né? Que era andar com as pessoas, era ensinar como que se amava, como que amava o próximo. Jesus mesmo, ali antes dele morrer, ele pega, né, uma bacia com água, ele lava os pés dos discípulos, e ele sabia que um daqueles ia trair ele. Jesus era conhecedor de todas as coisas, ele conhece o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso sentar, deitar ou levantar. E ali naquele dia ele lavou os pés dos discípulos, ensinando que era para nós fazer o mesmo. Pedro disse: não, Senhor, não precisa lavar meus pés não. O Senhor falou: se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo, porque os pés eles conduzem nós aonde o Senhor quer que nós vá. Né? O Espírito Santo ele conduz os nossos pés para onde quer que nós vamos. E esses dois discípulos aqui também no 24, antes dessa passagem que eu li, fala que havia dois discípulos, eles estavam indo no caminho desanimado, desorientado, talvez achando não era o mestre, não era ele que ia cumprir todas as promessas, não era ele que ia salvar lá abaixo, mas agora ele morreu, está enterrado. E Jesus se apresenta no meio daqueles discípulos e diz: ainda não é o fim. Às vezes nós achamos que está tudo no fim, que está tudo acabado, que está acabando, que já morreu, os sonhos, os projetos. Eu venho aqui no nome de Jesus nessa manhã dizer para você que é tempo de colheita. Talvez você semeou lá atrás e agora você vai estar num tempo de colher aquilo que você já semeou. Os frutos no tempo certo você colhe. E Jesus se apresenta no meio desses discípulos aqui. E quando Jesus fala com eles: honestos de coração, não convinha que tudo isso cumprisse, para que se cumprisse as escrituras, que eu padecesse e fosse e ressuscitasse o terceiro dia. Então, quando eles fazem, Jesus faz com que vai adiante deles, e eles chamam Jesus para entrar na casa, para ficar conosco, Senhor, já é tarde. Eles não sabem ali ainda que é Jesus, mas eles falam: vamos até a nossa casa. Convidaram Jesus para passar a noite, para comer ali, para sentar na mesa. Quando eles sentam na mesa, no partir do pão, porque é na mesa que se revela, né, a família, se revela a união das pessoas, e ali Jesus ceia com eles, parte aquele pão, e ali abre o entendimento deles, e eles veem que era Jesus que estava no meio deles. Talvez Jesus está no teu meio nessa manhã dizendo: estou aqui convosco. Porque ele diz: onde tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio deles. E Jesus se apresentou para aqueles dois discípulos porque eles estavam desanimados, eles achavam que estava tudo perdido. E falou: agora volta para lá, porque eu vou lá onde estão meus discípulos. Jesus, ele vai aonde nós não vamos. Ele entra onde nós não entramos. Ele foi, né? E Cleófas olha, um daqueles homens olha e fala: mas agora tudo está perdido. E o Senhor fala: não, ainda não está tudo perdido. Nessa manhã eu estava em casa, o Senhor falou essa palavra no meu coração, dizendo: ainda que esteja morto, viverá. Então é o único que você vai no túmulo, né, lá em Jerusalém, que fala: não está mais aqui, já ressuscitou. É Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o que está aqui. Ele é nosso advogado nessa manhã. Ele julga as nossas causas, mas ele virá como um juiz, e ele provará aquele que serve a ele e aquele que não serve, porque Malaquias 3,18 fala sobre a diferença do que o serve a Deus, o que não serve, o que é justo e o que é ímpio. Então o Senhor conhece, e nessa manhã ele diz: paz seja convosco. E ele diz: por que está perturbado seu coração nessa manhã? Confia no Senhor, confia na palavra do Senhor. E ele falou, né? Não estava convosco, que falava todas essas coisas que ia acontecer. Ele já falava antes: eu vou morrer, vou padecer. Até Pedro fala: não, Senhor, tem misericórdia de ti, né? Na carne, porque quando estamos na carne, só enxergamos aqui o natural. Mas quando nós saímos da carne, vamos para o espiritual, nós conseguimos ver as partes celestiais daquilo que Deus tinha falado. E Jesus fala: eu vou padecer, vou morrer por esse povo. E Pedro repreende o Senhor e fala para ele: para trás de mim, Satanás, porque o que eu vim para um propósito, vou cumprir aquilo que foi enviado. Então, nessa manhã, eu não sei onde você está, não sei o que você precisa, mas nós estamos aqui e vamos, né? E ele disse: tem alguma coisa para comer? Eles tinham peixe, tinha mel.
Agora passou a Semana Santa, semana passada, as pessoas comiam peixe, celebrando a morte de Jesus, depois celebra a ressurreição de Jesus. Então é essa data que temos que ficar lembrando que Jesus ressuscitou. Ele diz, não procure mais entre os mortos aquele que vive e reina para sempre, o Rei Jesus Cristo. E ele disse, né, para eles,